Algo grande está se rompendo dentro do Irã, e dessa vez não é só nas ruas, não é só ameaça militar, é mais profundo, muito mais perigoso. A própria estrutura que sustentou o regime por décadas começou a falhar, e quando isso acontece, não é só uma crise, é o início de uma ruptura. Durante anos, o governo iraniano controlou tudo, o que a população via, o que ouvia, o que podia ou não acreditar. A narrativa era fechada, blindada. Se existia crise, ela era explicada. Se existia problema, a culpa já tinha um responsável. Mas agora, isso não está mais funcionando, porque a crise saiu do discurso e entrou na vida real. E quando isso acontece, não existe propaganda que segure. Hoje, o sinal mais forte não vem das ruas, vem de dentro do próprio sistema. A moeda está desabando, o real praticamente derretendo, o dólar disparando em níveis históricos. E no papel isso pode até parecer irrelevante, mas na prática é devastador, porque significa uma coisa simples: o dinheiro da população não vale mais nada. Agora pensa nisso, você acorda, vai ao mercado e o preço mudou. De novo, o ovo mais caro, pão mais caro, arroz mais caro, remédio mais caro, tudo subindo sem parar, sem controle. E isso muda tudo, porque a população não mede crise por discurso político, ela mede no que consegue colocar na mesa. E quando o básico começa a faltar, a paciência acaba. Mas a situação é ainda mais grave, porque o Irã depende de importação. Grande parte dos alimentos vem de fora, e com a moeda fraca, tudo chega mais caro. O custo sobe em cadeia, o comerciante paga mais, repassa o preço, e quem paga no final é sempre a população. Isso cria um efeito silencioso, mas extremamente perigoso: a redução do consumo. As pessoas começam a cortar, primeiro o supérfluo, depois o básico e no final até mesmo aquilo que é essencial. E é exatamente aqui que os sistemas começam a quebrar. Agora presta atenção nisso. O sinal mais forte de todos não vem da economia, vem da mídia. A mídia estatal, que sempre foi controlada, começou a mudar o tom. Apresentadores questionando, veículos cobrando respostas e, o mais grave, atacando uns aos outros. Isso não é normal, isso não é abertura, isso é divisão interna e o próprio regime brigando em público. De um lado, os que querem negociar e aliviar logo a pressão, ganhar tempo, evitar um colapso ainda maior. Do outro, os linha dura, que vê qualquer recuo como fraqueza e prefere escalar, mesmo com risco de desastre. E esse conflito não está mais escondido, virou disputa aberta, editorial contra editorial, acusação contra acusação, e isso revela algo crítico: o regime não está mais unido, e regimes como esse dependem de uma coisa acima de tudo: controle absoluto da narrativa. Quando isso quebra, o resto começa a cair. Agora vamos dar um passo atrás, porque isso não surgiu do nada. O Irã já passou por momentos de tensão antes: protestos, crises econômicas, pressão internacional, mas existia uma diferença importante: o sistema ainda conseguia conter, conseguia controlar, conseguia manter a aparência de estabilidade. E agora não. Agora são 3 crises ao mesmo tempo, e isso muda tudo. Primeiro, a crise econômica: inflação alta, moeda fraca, poder de compra destruído. Segundo, a crise política interna: divisão entre facções, disputa por poder, falta de direção clara. E terceiro, a pressão externa: sanções, isolamento, ameaça militar constante. Agora, junta esses 3 fatores, eles não se anulam, eles se multiplicam e criam um cenário extremamente instável. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E tem mais: os Estados Unidos sabem disso e estão explorando exatamente esse ponto. A estratégia mudou. Não é só pressão militar, é desgaste interno, é sufocamento econômico, é tempo. Tempo contra estabilidade,
tempo contra a resistência e tempo contra o próprio regime. E isso é muito mais difícil de enfrentar, porque não existe um alvo claro, não existe uma batalha direta, é um processo, é lento, constante e implacável. E enquanto isso, a opção militar continua na mesa, como ameaça, como pressão adicional, e isso trava o regime, porque qualquer decisão agora tem custo. Se negocia, parece fraqueza. Se resiste, a crise piora. Se escala, o risco explode. É um jogo sem saída fácil, e quem paga o preço é a população, que vê o dinheiro perder valor, o custo de vida disparar, e o futuro fica cada vez mais incerto. E aqui entra o ponto mais importante. A história mostra um padrão. Regimes não caem só por pressão externa. Eles caem quando começam a rachar por dentro. E essa rachadura já está visível na moeda, nos preços, na mídia e na elite política. Tudo apontando na mesma direção: desgaste e perda de controle. Agora a pergunta é inevitável: até quando isso vai se sustentar? Porque existe um limite, e quando esse limite é ultrapassado, o cenário muda rápido, muito rápido. Agora junta tudo mais uma vez: moeda colapsando, inflação fora de controle, população pressionada, mídia dividida, elite em conflito, pressão externa constante. Isso não é só mais uma crise, isso é um ponto de inflexão e pode ser o começo de algo muito maior, talvez o início de uma transformação ou o começo do colapso. E agora tudo depende do que vai acontecer nos próximos dias, porque quando um sistema começa a falhar por dentro, o tempo deixa de ser aliado e passa a ser o maior inimigo. E é exatamente onde o Irã está agora.